Bom dia, oitavo ano. Beleza? Tá todo mundo aí no mapeamento? Eu acho que tá, né? Porque agora não tem como desrespeitar o mapeamento. É cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, mas todo mundo junto aqui, né, nas nossas videoaulas, preparados com muito carinho, claro, para que a gente possa passar esse período aí de isolamento social, compartilhando conhecimento, né? Quando a gente continuar a caminhada, porque não podemos parar não, viu, pessoal? Daqui a pouco isso tudo passa e a gente vai ter que retomar a nossa rotina de encontros, que eu não vejo a hora disso acontecer, certo? Eu espero que você já tenha pego aí a oração inicial que eu coloquei aí no link. A música é muito bonita, para que a gente possa juntos aí viver esses momentos maravilhosos aí, tá certo? Então, galera, vamos começar bem o nosso Cordiais em Casa, oitavo ano, aula 1, certo? A nossa aula vai ser dividida em dois momentos, um momento de introdução, onde a gente vai relembrar aquilo que a gente já deu uma estudada, certo? De forma muito breve. E logo depois a gente vai entrar no conteúdo das páginas 19, 18 e 17. São as 17, 18 e 19 são as páginas que a gente vai trabalhar na aula de hoje, certo? Mas antes nós temos uma introdução. A oração inicial é por sua conta, ela está lá, tem um link lá no PDF, você pode clicar lá e ouvir a música, ela vai ser a nossa oração inicial. Essa introdução, a gente vai pegar ali as páginas iniciais do nosso capítulo, né, cujo tema é Oportunidades, Tempos Felizes. Bem, então vamos começar aqui o nosso momento. Vai ficar fazendo um barulhinho de WhatsApp, tá, pessoal? É porque eu estou fazendo um trabalho social aí toda hora vai apitar aqui, mas não tem problema não, tá? Vamos seguir em frente. Bem, pessoal, o nosso texto bíblico, ele é tirado do livro de Samuel, do livro de Samuel, e fala do período da transição onde o povo vivia de maneira tribal, as 12 tribos de Israel que vão sair fugindo do Egito, vão andar 40 anos pelo deserto e tudo mais, e precisam se estabelecer em algum lugar. Esse período ele vai ser transformado para uma monarquia, ou seja, o povo vai querer um rei. O período de juízes durou aproximadamente 200 anos, e houve aí um revezamento entre juízes que tinham uma linha mais militar, o outro mais religioso, né? Eles estão ali numa região, a Mesopotâmia é uma região rica, porque é uma rota de comércio, tem rios e tudo mais. Então, é de fato um lugar onde os conflitos sempre acontecem. Então, a importância do juiz estar ali entre eles, principalmente se o juiz ele é de área militar, melhor para o povo. Bem, quem é Samuel? Samuel é um jovenzinho que foi da tribo de Efraim. É uma tribo sem grande expressão, mas é de lá que Deus escolhe esse jovem. Ele é filho de Elcana e Ana, e ele é uma resposta da oração que Ana fez. Se você quiser depois olhar, né, na fonte, 1 Samuel, capítulo 1 e 2, conta a história, né, da origem de Samuel. E é um jovem que viveu no tabernáculo, a sua vocação está expressa lá no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, onde Deus chama ele, né, para essa missão. E toda a história dele vai acontecer, e lá no finalzinho da vida já temos um problema. Os seus sucessores são corruptos e irresponsáveis. Então, ele está num dilema grande. E aí, é nesse movimento todo é que vai acontecer essa transição. Ele tem que se sair até bem, porque não é difícil, é muito difícil, aliás, é muito difícil viver o que ele viveu. Você tem que morrer para si mesmo para atender a todos. É um altruísmo difícil de se fazer, mas ele conseguiu fazer. Esse período aí dos juízes, ele remonta ao século XI a.C., certo? Como eu disse para vocês, juízes militares e religiosos se revezaram durante esses 200 anos, e a função deles era essa, ser conselheiro do povo, juiz entre as causas que aconteciam ali entre membros da comunidade, e ser profeta, falar em nome de Deus para todos eles. E sua linha mestra são os mandamentos mosaicos, né, de Moisés, que foram elaborados durante o período do deserto.
Esse período aí vai abrir espaço para o primeiro rei de Israel, que vai ser Saul. Essa passagem está lá em 1 Samuel 14, você também pode dar uma olhada, onde ele vai ser ungido, né, pelo profeta. Isso já era um costume. O azeite é algo muito importante na Sagrada Escritura como um todo, em vários sentidos, tanto no sentido ritual, como no sentido da alimentação e no medicinal, como esse aí de marcar a transição. A pessoa que era ungida, derramava o azeite sobre essa pessoa, ungia essa pessoa para dizer que ela foi escolhida por Deus para uma missão, né? Samuel, enquanto juiz, enquanto profeta, sempre buscou ter uma intimidade grande com Deus. Isso ajuda ele a entender a sua situação no período de adversidade. Ele não queria que o povo tivesse um rei, mas o povo queria um rei. Então ele viveu ali um momento de muito confronto, né, entre a vontade do povo e a vontade dele, que estava ali próximo de Deus. Mas aí, no interior, né, dentro de si, na busca pela resposta, deixando Deus falar e ele se permitindo ouvir o que Deus tinha para dizer, ele vai entender a importância, né, de ceder, que esse é o momento do povo, que o povo precisa, é isso que o povo quer. É claro que ele vai orientar o povo em relação a isso. Ele vai dizer, ó, gente, não vai ser vantajoso e tudo mais, ele vai dar todas as orientações. Mas o povo quis, Deus concedeu e ele teve que ter a sua espiritualidade também voltada aí para o senso comum, para a comunidade. Então, o profeta experimenta isso, né? Uma espiritualidade que vive na diversidade, que tem uma interioridade, uma busca interior e também uma vida comunitária. Muito bem. O que tem a ver o Samuel com cada um de nós, né? A gente, assim como Samuel, às vezes a gente precisa olhar para dentro para ver se a gente não está errando no caminho, né? A gente, enquanto profeta, enquanto juiz, enquanto conselheiro, a gente precisa olhar o outro. Esse outro que eu digo mais próximo, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus familiares, meus amigos de sala que eu convivo muito tempo. E ao nosso redor, o nosso mundo, o Distrito Federal, e aí Brasil, mundo, a gente precisa ter esse olhar, né? De muitas vezes a gente tem que morrer para nós mesmos para que todos se beneficiem. Não é fácil, é um exercício, por isso que é uma virtude. Então a gente tem que, de fato, exercitar tudo isso. Bem, a mensagem que Samuel deixa no final lá do texto bíblico, que está lá no livro, página 13, ele deixa assim, ó: temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Ele fez grandes coisas por vocês. Isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo no nosso tempo, né? E assim a gente encerra a nossa parte de introdução da aula número 1. Certo? A gente vai dar uma pausa e a gente já volta para trazer para vocês a aula número 1. Bem, não falei para vocês, era rapidinho, já fomos, já voltamos, né? Agora a gente vai dar sequência à nossa aula, né? Nas páginas seguintes aí do nosso material didático, certo? Nosso Corgés em Casa. Chique, né? Esse negócio, Corgés em Casa, mas eu prefiro estar aí com vocês, viu? Prefiro mesmo, de verdade. Para mim é bem mais... Adoro a bagunça, tocar um violão, né? Estar junto com vocês aí é maravilhoso. Mas, por enquanto, a nossa realidade é essa. A gente vai ter que segurar a onda aí até quando o governador decretar o fim disso tudo e a gente vai poder trabalhar juntos aí, um pertinho do outro. Então, vamos seguir, então. Bem, gente, a gente vai seguir 3 páginas que tem 3 temáticas diferentes. O Crescer com Valores é uma parte do nosso capítulo que ressalta algum tipo de valor, alguns valores que são fundamentais para a nossa formação enquanto pessoa, né? Corgés prima muito por essa coisa do ser total, né? Você tem que ser bom intelectualmente, mas também você tem que ser bom espiritualmente, bom com o outro, bom consigo, com sua família, com a natureza, enfim, com todo. É o ser integral. Então, tem essa parte do Crescer com Valores que eu gosto muito. Os cristãos na história, são pequenos recortes da história do cristianismo ao longo desses mais de 2000 anos, que também são extremamente interessantes. Muitas vezes a gente não tem tempo de ver isso nas catequeses, por exemplo, né? E muitas vezes a gente não estuda isso. E
como o ensino religioso ele não é, catequético, ele é interdisciplinar, porque ele é uma disciplina na cadeira de humanas, então a gente vai sempre misturar com algumas outras matérias, e esse recorte aí, o que diz a pedagogia é o que vai reger esse nosso primeiro capítulo do livro. Então vamos lá. Altruísmo, compaixão e empatia. Galera, esse aqui é um exercício que a gente já fez em sala de aula, não vou ficar muito tempo preso nele. Eu lembro que quando a gente foi tratar do assunto, eu pedi para não falar dos Servus Caritas, que a gente buscasse outros grupos em Brasília que estavam fazendo esse trabalho. Quem ainda não fez, agora vai conseguir fazer com mais facilidade, porque ficou claro aqui em Brasília, com esse problema da pandemia, quem de fato cuida dos moradores de rua e quem não cuida dos moradores de rua. Né? Tem grupos aí que estão dando a vida mesmo para mantê-los alimentados, estão recolhendo eles em alguns lugares, para que eles não virem vítima do coronavírus. Então, o Crescer com Valores falou do altruísmo, né, que é a capacidade que a gente tem de sair de nós mesmos, de abrir mão do eu em função do nós, e principalmente daquele que tem menos chance. E vimos que o altruísmo está muito, muito próximo da palavra compaixão, do valor da compaixão, que é sentir o que o outro sente, e da empatia, né, do aproximar-se disso, de estar próximo disso. Então, são três palavras aí que acabam se misturando, né, no gesto prático da coisa. Então, isso a gente já fez, mas presta atenção. Eu falei para você fazer no seu caderno. Eu não sei se você fez, mas confira se o seu texto está feito. Pode voltar a qualquer momento e eu vou te cobrar. Por isso, mesmo estando de casa, saiba, estou de olho. Certo? Muito bem. E aí, encerrando essa página, que é a 17 do nosso livro, tem uma frase que a gente tirou da camisa do Grupo Servus Caritas. Somos a prova irrefutável de que Deus existe e que nunca desiste da humanidade. Essa é a frase que eles colocaram nas costas da camisa, né? Por causa do trabalho deles. Se alguém duvida que Deus existe, basta ver o trabalho que eles desenvolvem em nome de Deus, que aí a gente vai entender o porquê dessa frase. Na página 18, penúltima aí do nosso trabalho de hoje, tem a parte do recorte dos cristãos na história. Está aqui Papa Francisco, mas isso aqui não tem nada a ver com o que eu tinha preparado, né? Mas vamos lá. Aqui ele fala, gente, do período da Renascença e do humanismo cristão, onde o que aconteceu nesse período? Deixou-se para lá um pouco a ideia agostiniana e passou-se a viver ali uma crença onde deixou-se de lado um pouco o abstrato e passou-se a viver algo concreto. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Veja, eles começaram a valorizar a arte e a ciência e a cultura. Coisas que são próprias do homem, são palpáveis ao homem para significar a fé. Então, esse período do humanismo cristão, ele trouxe, né, algo novo para dentro da vida do cristianismo. Foi muito importante, né, porque fez com que as pessoas se envolvessem ainda mais com a religião. E isso vai ser pano de fundo, gente, para o que vai acontecer no século seguinte. Mas isso aí é assunto para a gente ver depois, que é Martim Lutero. Mas foi um período de extrema importância na vida do cristianismo, né? Então, tendo em vista essa ideia do humanismo e tudo mais, eu tenho essa seguinte pergunta aqui para vocês. Considerando a experiência dos humanistas cristãos do século XIV e XV, o que, em sua opinião, seria uma oportunidade para os adolescentes se organizarem hoje e mudarem o mundo? Os humanistas transformaram o mundo do seu tempo. E hoje, o que vocês podem fazer para, de fato, transformar o mundo? Não sei. Minha idade já passou, estou velhinho, estou gagá. Agora é com vocês. Bem, como eu disse para vocês, cara, há um negócio interessante aqui, porque você consegue entender algumas coisas. Só que aqui está completamente doido esse slide aqui. Mas vamos ficar aqui no próximo. Não tem problema, porque a gente está aí no seu, está certinho, que é o que diz a pedagogia, que fala sobre a questão de permitir que todas as pessoas tenham
condições de ter um estudo igualitário. Dados aí da Unesco mostram que um número enorme de pessoas não tem acesso à educação de qualidade, não tem nem sequer acesso à educação. E aí, baseado nisso, lembrando que a educação ela precisa nos libertar, fazer com que a gente seja capaz de escrever bem, de ler bem, de interpretar, né, de argumentar. Então, uma série de competências que a educação é capaz de nos dar. Você sabe que o seu colégio é exigente com vocês em muitos desses pontos, né, se não em todos, mas o Corgeso é um local que eu sinto muito orgulho de trabalhar. Estou aí há 12 para 13 anos que eu estou nessa casa. Não é à toa que eu estou aí, porque eu abraço a proposta cleiliana, que é de fazer jovens novos para um mundo novo, né, em transformação, e vocês serão plenamente capazes de se adequar a esse mundo e liderar nesse mundo. É isso que a gente investe em vocês, certo? E aí, vai pedir para você fazer uma releitura da página 19 e nessa releitura você vai responder isso aqui. A escola está a serviço da sociedade da sua época, mas todos os cidadãos têm acesso aos estudos de forma igualitária? Sim ou não? Justifique sua resposta com argumentos e exemplos. Caso não caiba na sua página 19, só tem aí, aliás, nem tem linha para escrever, tem que ser no caderno essa, você vai fazer o seguinte, você vai responder no seu caderno, mas cuidado, se é sim, resposta para sim, se é não, resposta para não. Talvez tenha que dar 2 respostas, beleza? Então, galera, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela paciência, tá? Deus abençoe vocês, sua vida, sua família, e a gente se vê aqui na próxima semana. Fica com Deus.